Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, gente, eu vou trazer aqui alguns assuntos muito importantes que podem ser cobrados na FUVEST, na disciplina de História. E como que eu cheguei a esses assuntos? Bom, primeiramente eu fui abrir o edital da FUVEST e analisei o conteúdo programático da disciplina de História. Depois, eu peguei provas de anos anteriores e eu percebi que alguns assuntos ainda não haviam sido cobrados diretamente na prova. Às vezes com um texto, uma informação meio solta, mas assim não muito claro, uma questão que constrói aquele tema. E aí eu separei alguns temas que podem ser cobrados. E assim, é muito interessante que são temas que poucas pessoas estudam. Talvez não estuda porque, enfim, acha que não é importante, mas está lá no edital. E se está no edital, a FUVEST pode sim cobrar. Lembrando que ela é uma prova extremamente conteudista. E o fato dela ser conteudista, ela vai pegar e vai pedir muitos assuntos bem ali pontuais e coisas que normalmente as pessoas não estudam. Beleza? Bom, o primeiro assunto que eu vou levantar aqui, e eu já venho batendo bastante na tecla, é acerca das transformações da condição feminina pós-Segunda Guerra Mundial. Esse assunto, este texto está muito posto lá no edital. E aí quando a gente começa a analisar as transformações da condição feminina pós-Segunda Guerra Mundial, que tipo de assunto a gente pode trazer aqui em tona? Principalmente as discussões acerca da desigualdade de gênero, as discussões principalmente sobre o patriarcado, as discussões da liberdade sexual. Bom, aí você deve pensar, mas isso aí vai caminhar pela sociologia. Sim, vai caminhar pela sociologia, mas a história, principalmente se você estudar os movimentos de 1968 que ocorreram na França, que querendo ou não foram movimentos onde os estudantes passaram a protagonizar as lutas políticas, vai te levar a um diferencial. Afinal, a década de 60 representa para o mundo uma nova possibilidade de luta entre os jovens. É na década de 60, por exemplo, que surgem as organizações estudantis espalhadas pelo mundo. Isso é um assunto muito importante porque em cima dela que muitas mulheres vão basicamente entender e até mesmo abordar a condição feminina no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Tanto que se você sair lá da França e chegar nos Estados Unidos, nós vamos ter os movimentos de contracultura. Pois é, o movimento que vai levar às discussões sobre os avanços durante a Guerra Fria, principalmente que as nações imperialistas vinham fazendo. Então isso é um assunto muito importante para você ter atenção. Outro assunto muito importante em cima do edital da FUVEST é a história da América. E aí ela traz assim uma relação muito importante. Ela traz dois nomes muito pontuais. E assim, tá no edital o nome. Traz o nome de Lázaro Cárdenas e Juan Domingues Perón. Importante que estes dois presidentes, eles foram muito populistas. Sim, aí você deve pensar, nossa, mas Vargas entra dentro desse contexto? No caso do edital, Vargas vai entrar ali no contexto de história do Brasil. Quando você analisa a história da América e vê esses dois nomes, tanto Cárdenas quanto Perón, isso é algo muito importante que a FUVEST está falando. Olha, estuda um pouquinho de México, olha, estuda um pouquinho de Argentina, porque esses podem cair. No caso de Cárdenas, você pode estudar principalmente o contexto do desenvolvimento da reforma agrária que ele efetivou no México. É muito importante pensar que a reforma agrária que se organiza no México não necessariamente é uma luta de Cárdenas, mas sim uma luta que já se advém da Revolução Mexicana que ocorrera no início do século XX. Quanto a Juan Domingues Perón, é bem importante estudar aquele papo do justicialismo, o modelo pelo qual ele mesmo construía um modelo de transição, um modelo, na verdade não de transição, mas um modelo que conversava entre o capitalismo e o comunismo. Perón também extremamente populista. E isso está lá no edital. Tanto Cárdenas, México, quanto Juan Domingues Perón, Argentina, América Latina. E aí, já fazendo o ensejo em cima do edital, ele traz também um assunto muito importante, que é sobre a modernização
a industrialização e a urbanização dos países da América Latina no contexto de século XX. E quando você analisa esse contexto de século XX sobre essas primazias, sobre essas bases que eles acabaram colocando, é bem importante você pensar agora sim num processo de transição de uma oligarquia rural para uma concentração industrial. Então pensa, e é interessante pensar que este assunto, por exemplo, vai fazer relações com os governos populistas, que devido à emergência de capital que viera a partir da industrialização, conseguiu organizar governos populistas. Lembrando que o populismo está relacionado a atender aquele probleminha pontual da grande população, não necessariamente resolver o problema da estrutura. Então, eu dou o dinheiro, mas eu não resolvo o problema da desigualdade social. Manja, mais ou menos assim. Então, isso é algo muito, muito importante a pensar. Está no edital da FUVEST. Ainda pensando e saindo um pouquinho da América Latina, é um assunto muito importante, sempre vem sendo cobrado ao longo dos anos, ao longo dos últimos anos, né, na FUVEST, mas como é uma cobrança muito recorrente, essa é uma aposta que eu faço que vai cobrar novamente, que é acerca da África. Só que em cima desse contexto, e lendo o edital, está lá posto a descolonização, tanto da África quanto da Ásia. Lembrando que o processo de descolonização vai começar basicamente na metade do século XX. E aí vai uma dica de estudos para vocês. Estude principalmente os movimentos populares de independência das antigas colônias africanas. Sim, então você pode trazer para o contexto o movimento popular de libertação de Angola, o movimento de libertação de Gana, a frente de libertação de Moçambique, enfim, entre outros movimentos populares que eclodiram no continente africano e basicamente protagonizaram cenas bem violentas que trazem consigo heranças não muito legais até hoje nos países do continente africano. É claro que o edital ele é muito mais extenso que isso, é óbvio, só trouxe alguns apontamentos, mas eu fiz questão de trazer aqueles assuntos muito ali pontuais que normalmente poucas pessoas estudam. Então vamos lá. Importante dar aquela fortalecida nos movimentos de 68, estudar o populismo na América Latina, bem como a industrialização, a modernização dos países da América Latina e, claro, alguns movimentos populares de independência do continente africano. Beleza? Boa sorte! Vamos juntos até o final. Ah, e se você chegou aqui, não custa nada se inscrever no vídeo, curtir, comentar e dar aquela moral. Afinal, conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Um grande abraço e até a próxima!